Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos muito comuns e muito corriqueiros na vida de um profissional que trabalha com nutrição. Além disso, são temas, são perguntas que vamos abordar hoje, que é muito feito por amigos, é muito feito em academia. Então hoje a gente vai conversar sobre alguns mitos e algumas verdades sobre a nutrição. Marco Antônio Gaioto, nutricionista. Hoje eu vou entrevistar a minha amiga também de profissão, Rafaela Cabral, que vai me ajudar nessa conversa, vai me ajudar a responder essas questões, né, que a gente, como em um ambiente de consultório, é muito comum a gente ver no dia a dia essas perguntas que as pessoas fazem para a gente. Tudo bem, Rafa? Tudo ótimo, Marco. Então, Marco, realmente essas são dúvidas bem frequentes por conta do excesso de informação que vem da mídia social e muitas vezes essas informações são errôneas, né? É aquele modismo, é o achismo que as pessoas colocam ali e muita gente segue como verdade. Então é interessante essa abordagem até para desmistificar algumas coisas que eles colocam sobre a alimentação. Bom, para começar, vai ser a pergunta que eu acho que é a pergunta que é mais questionada em toda situação, em toda consulta. Carboidrato engorda? Sim e não. Depende da forma que você consome. Ele só vai te engordar, na verdade, se você come em exagero, o tipo de carboidrato que você consome, isso também tem diferença, né? Os refinados acabam aumentando o peso, levam a excesso de açúcar, que você acaba acumulando esse tipo de gordura. E é aquela gordura indesejada, geralmente, que é a gordura que a gente costuma falar que são os triglicerídeos, é a gordura que fica na barriguinha, na mulher no culote, que incomoda. Agora tem outro tipo de carboidrato que é o aconselhável você ingerir, que é aquele que gera energia, né? Que ajuda a você ter força, para você ter energia durante o exercício, até mesmo para o teu trabalho do dia a dia, né? O cérebro ele precisa de glicose para funcionar, para raciocinar. Então, se você tira o carboidrato, você está tirando o combustível do teu corpo. Então, eu costumo falar que o carboidrato ele não engorda na medida certa e o tipo de carboidrato. Então, a gente só opta por essa dieta sem carboidrato em estratégias de algumas patologias, tipo quando um paciente apresenta resistência insulínica, diabético, ou a gente quer uma perda de peso rápida, até para dar um choque, aí você faz, mas isso é estratégico. E é uma coisa que você segue uma linha com a hora de começar e a hora de terminar, porque o corpo ele precisa da fonte de energia que é o carboidrato. Então a questão do carboidrato, eu tenho que me preocupar com o tipo de carboidrato que eu vou ingerir. Né? Então se eu faço, por exemplo, um carboidrato mais refinado, de um bolo, de um pão, até da própria tapioca, eu tenho que ter uma cautela com isso. Exatamente, Marco. O que nós começamos a sugerir isso? Trocar esse pão refinado pelo integral, né? Trocar esse bolo simples, ainda mais se ele vem acompanhado de recheio, cobertura, por um bolo integral, acrescentar uma fibra ali dentro, até para dar aquela sensação de saciedade, para diminuir aquele índice glicêmico, né? Para que a liberação dessa glicose seja gradativa, que você não faça pico, até porque quando o carboidrato é aquele refinado, você come, ele logo é absorvido, você já tem fome de novo. E ele acaba estimulando outros hormônios que geram aquela cadeia, né, aquela fome durante o dia inteiro. Então, o carboidrato, nós temos que olhar bem a composição do prato e você acaba vendo que nós acabamos comendo muito carboidrato, né? Você vê que o prato, ele é constituído, a maioria, por carboidrato. Então, trocar isso, trocar por um carboidrato integral, fazer aquela harmonização junto com a fibra, junto com os vegetais, para dar aquela sensação de saciedade e esse esvaziamento gástrico gradativo. Ainda falando nesse aspecto, uma pergunta que é recorrente também. Pão ou tapioca? Então, Marco, veio
um misticismo muito grande sobre o pão, né, envolvendo até a questão do glúten, né, que pão engorda, a tapioca é melhor. Aí eu brinco até que é 6 por meia dúzia. Se você for ver, o índice glicêmico da tapioca é muito maior, né, do que do pão. Isso comparado ao pão branco, o pão francês que comumente as pessoas consomem, né? Já o pão integral, aí as pessoas costumam falar isso, mas eu fui ver lá no rótulo, o pão integral ele acaba sendo mais calórico. Não é olhar só para a caloria, é olhar para a composição. O tipo de carboidrato do pão integral, ele é um carboidrato que é complexo, ele tem fibras ali dentro. Elas acabam sendo até um pouco mais calórica, mas essa caloria não é absorvida pelo corpo. Você ingere, faz a digestão e ele vai embora pelas fezes. O mesmo não acontece com o pão simples e com a tapioca. Você absorve, ou você gera energia, ou ele vira o quê? Gordura. Então é a escolha daquele momento. Eu vou ter um gasto energético suficiente para queimar essa tapioca, para queimar esse pão, mas na troca do pão francês, né, do pão branco, pela tapioca, ali é complicado, porque a tapioca acaba tendo um índice glicêmico mais alto. E o que eu comumente vi são diabéticos ou aquelas pessoas que têm aquela resistência insulínica, né, as comorbidades, né, da obesidade, fazem essa troca achando que estão acertando porque tiraram o pão francês e colocaram a tapioca. Essa ideia não é muito legal, né? A tapioca ela tem um índice glicêmico maior do que o pão francês, sim. Bem, então agora a gente vai tocar num assunto que é cultural, que é uma coisa da nossa região, mas que ainda muitas pessoas têm um medo muito grande. Alimentos remosos. O que é alimento remoso, Rafa? Vamos lá, Marco. Primeira coisa a colocar é que não existe alimentos remosos. Não existe essa, como é que se diz? Inflamação que se diz pelo alimento. Isso é cultural, né? A história do remoso é um conto, é misticismo, é cultural. Não existe alimentos que causam essa inflamação no organismo. Então as pessoas falam, eu posso comer o pirarucu, eu posso comer o porco, eu brinco, pela gordura não. Mas a questão inflamatória, não existe nada disso, não tem estudos que comprovem nada disso. E sim cultural e religioso também. Algumas religiões têm essa, não vou dizer proibição, né? Esse misticismo em volta do alimento, que alguns alimentos são impuros e que você não deve ingerir. Mas enquanto há saúde, eles não fazem mal, não tem problema nenhum, não existe alimento remoso. Então, se eu fizer algum tipo de cirurgia, algum procedimento, o alimento remoso não vai atrapalhar em nada. Eu posso comer camarão, eu posso comer o pirarucu, eu posso comer a tartaruga, que isso aí não vai agravar o problema. É mais uma questão de, como é que eu posso dizer? A pessoa quando faz um tratamento, se a pessoa realmente não cuidar, ela vai ter o problema. Mas o alimento não vai influenciar em absolutamente nada. Exatamente, Marco. O que eu posso falar assim? Ele não é inflamatório, ele não vai inflamar o processo cirúrgico lá, nada. Agora, a forma que ela vai cuidar, né, dessa evolução, dessa cirurgia, desse machucado, da lesão que ela tem, isso sim pode causar um processo inflamatório, e não pela alimentação. Né? E as pessoas costumam falar isso, eu não posso comer porque vai inflamar. Fiquem despreocupadas, não vai inflamar. Agora, a outra moda, né, que eu observei agora nas pessoas que gostam de cuidar do corpo. As pessoas trocaram a cerveja pelo gin. E aí, Rafa, o gin, ele tem essa propriedade de não engordar a pessoa, ou pelo fato de ser um álcool, ele vai ter o problema das calorias também? Então, Marco, o gin, ele é menos calórico do que a vodka, do que o uísque, do que a cerveja. Só que, o que acontece? A quantidade que você tomando, vamos lá, para 50 ml de vodka, você tem ali 120 calorias. 30 ml de gin, você tem 60 calorias. O problema é que é o gin puro. Se você adiciona uma água tônica, você já colocou ali 210 calorias.
Se você adiciona aquelas bebidas com a base de cafeína também e que tem açúcar, você já colocou mais caloria. Então o gin ele é menos calórico para tomar puro. Se você adiciona qualquer outro tipo de ingrediente, você acaba tornando ele calórico. E as pessoas sempre falam assim, eu vou tomar o quê? Gin, cerveja, uísque. Eu costumo brincar que o álcool é 6 por meia dúzia, tá? Se você for tomar a cerveja, eu vou mais ao banheiro, você acaba ingerindo muito mais. A vodka você acaba ingerindo muito menos, mas no final das contas vai dar a mesma coisa. E o produto final do álcool é a gordura. Para quem quer realmente perder peso, o ideal é mesmo segurar. Até porque, o que acontece? Quando você para de beber e fala, mas quando eu bebo eu não sinto fome. O problema é quando você para de beber, você acaba tendo hipoglicemia. Ele baixa muito, né, essa liberação da glicose e você sente uma fome muito grande e você acaba ingerindo alimentos mais calóricos. Então, além de você levar a gordura do álcool para o teu corpo, você tem aquele processo da hipoglicemia e ingere mais calorias dos alimentos. E no dia seguinte você vai ter uma retenção hídrica absurda, que também faz o aumento de peso. Então, para quem quer realmente levar uma alimentação correta para diminuição do peso, o ideal é cortar o álcool. Gente, não existe milagre. O segredo de uma boa alimentação, de um estilo de vida saudável, é a moderação. Não é você cortando glúten, não é você deixando de beber, não é você cortando o carboidrato que você vai ter uma melhora na sua composição. Até porque quando a gente fala em qualidade de vida, esses aspectos, você beber socialmente, você comer um carboidrato, uma pizza a mais, não vai trazer problema. O problema é quando você faz desses alimentos o dia a dia, quando você passa a exagerar nesses alimentos. Então, se você é uma pessoa que tem um controle na sua alimentação, nada disso vai te fazer mal. Rafa, muito obrigado. Eu espero poder voltar aqui, porque tem muita coisa, tem muita dúvida, e espero poder voltar aqui outras vezes para a gente poder bater esse papo legal. Eu que agradeço a participação, né? É bom essas considerações que as pessoas, desmistificar essas coisas de alimentação, que isso faz mal, isso faz bem. A ideia de reeducação alimentar é mais saudável, até para que você não precise deixar de tomar um ginzinho de vez em quando ou uma cervejinha. Se você leva uma alimentação saudável no teu dia a dia, não vai ser aquele gin, aquela cervejinha que naquele momento vai te engordar. O ideal é que você leve essa dieta, vamos falar em reeducação alimentar durante a sua vida, para que você não possa fazer nada radical, não precise fazer nada radical. Essa é a ideia da nutrição, na verdade. É uma alimentação saudável para o resto da vida. Forte abraço a todos.